Dom Cake. 1 minuto também. Boa tarde, Arthur, Thiago e 38. Cara, sobre o PNA e os direitos naturais, não são direitos assim que são em tese manipulados assim pelo Estado, né? Porque, porra, se você é um cristão, no caso, né? Você é contra o diabo e tal, mas o cristianismo, a história do cristianismo não postulava que seria necessário um Estado para prover esses direitos, etc. Em Romanos 13, Jesus, né, ele legitimou as autoridades romanas, no caso, né, de que o povo tinha que obedecer ela e etc. Como que uma ideia de direito natural, que é o PNA, que surgiu recentemente, se sobressai, é mais importante que as ideias jurídicas normativas que está na Bíblia há mais de 2000 anos? Que bobagem. Funciona isso? Tem uma resposta. O PNA já estava lá, ué. Mesmo existindo o Estado, você não vai matar o seu vizinho do nada porque você sabe que morrer é desconfortável. Você não vai causar um sofrimento que você não quer que seja causado. O PNA não foi inventado, gente. Ele é uma coisa natural. É isso. Foi o que eu falei. Entre o que você diz e o que você faz, o que é mais relevante? O que você faz. Uhum. Jesus se submeteu ao assassinato dos bebês? Jesus se submeteu? Os judeus se submeteram ao jugo israelense, egípcio, ou caíram fora? É isso. Deus ordena que desobedeça às ordens satânicas, não é isso? Deus ordenou a família José e Maria que fugissem e só voltassem quando Herodes morreu. A Ordem dos Romanos, ela é muito melhor explicada do que eu, por 2 canais, L de Liberdade e o do professor Marco Batalha. O professor Marco Batalha é um grande intelectual. Esses 2 canais têm diversos episódios explicando especificamente essa passagem e que ele trata de autoridades e não de governos. Só existe autoridade real que respeite a lei de Deus. Aqueles que não respeitam a lei de Deus não são autoridades. No Antigo Testamento, não apenas no assassinato dos bebês, mas também em Samuel, Deus avisa muito claramente: não escolha um rei. Não espere que um rei salve sua família. Seus filhos vão ser escravizados, você vai perder tudo que você tem de melhor. E as pessoas escolheram um rei no Brasil. As pessoas acharam que ia ter um político que ia chegar lá e ia salvar a vida delas. E agora elas estão perdendo tudo e seus filhos estão sendo escravizados. Eu estou repetindo o que Deus disse a Samuel. Eu estou repetindo a você, a sua família. O único homem que pode salvar a sua família é você, seu pai ou seu filho. Não conte com mais ninguém. Ou você vai decretar que eles não vão ser escravos e você vai ter a sua reserva de liberdade, ou vocês não vão ter a possibilidade de ter mais essa reserva de liberdade em poucos anos. A janela de oportunidade de deixar de ser escravo, ela está deixando de existir, ela vai se fechar. Em poucos anos, todos nós que estivermos vivos nesse mundo seremos livres como ninguém nunca foi, ou nós seremos escravos como ninguém nunca foi. As ideologias proibidas não vão estar mais nas grandes mídias em poucos anos. Nem espere, não vai ter esse canal migtal, canal de oposição, não vai existir. Ou você vai aprender a utilizar... Quê? A live do padre Paulo Ricardo. Esqueça. Ou você vai aprender a usar o Elements, ou você vai aprender a utilizar o Trema, ou você vai aprender a utilizar o Signal, você vai aprender a usar o Sessions, você vai aprender comunicação realmente incensurável, realmente privada, inclusive para a sua comunicação, para seu dinheiro e para a sua profissão, ou você vai se tornar um escravo como ninguém nunca jamais foi. Manda mais uma aí. Bora. Depois dessa aqui tem o Alan. Boa tarde, Arthur, Caião, Thiagoli, 38. Eu queria muito que o Renato me dissesse, da maneira mais pé no chão possível para ele, qual a diferença real entre ele e um comunista. Porque, sinceramente, ele não é muito diferente, na minha opinião. Visto que grande parte das coisas que ele tem falado nesse programa não passam de ideologias e suposições de um futuro ideal baseadas em sonhos molhados. Porra, cara, falar que Bitcoin acabaria com o tráfico, pelo amor de Deus. Eu queria saber violência onde os no dois tráfico, lados jegue. desse idealismo juvenil se diferem. Muito obrigado. É foda porque é um bando de analfabeto funcional que o cara fala uma coisa, ele entende outra e o cara cria uma pergunta baseado nesse entendimento errado de analfabeto funcional. Não falou que vai acabar com o tráfico, porra. É isso. Eu não digo o que vai acontecer no futuro. Existem vários cenários. Como eu já falei aqui no início, eu inclusive considero pecaminoso fazer afirmações concretas de acontecer isso e aquilo. A primeira frase que ele falou no podcast exatamente, que é isso. Nós não podemos prever nada com certeza. O Bitcoin pode dar errado. Eu disse isso várias vezes aqui, né? Eu não compro o Bitcoin porque ele vai dar certo. Eu compro o Bitcoin porque é um imperativo moral, porque é coisa certa a se fazer.
Eu sou obrigado a fazer isso. Se eu não fizer isso, eu passo a ser sócio do brega pedófilo, do puteiro de crianças. Eu não quero financiar transexualismo infantil, animalismo, gaysismo, dog pill e negócio de satanismo. Eu não quero financiar isso. Para minha mão não está suja de sangue. Eu não posso financiar as pessoas que pregam e utilizam dinheiro para fazer coisas satânicas. Eu sirvo a Jesus, eu faço o bem. A questão é que, tipo assim, tem várias outras coisas que eu falei. Inclusive, eu expliquei a guilhotina de Rumi aqui. Eu falei que existia um mundo normativo e um mundo prescritivo. Existe o que é e o que deve ser. E um não tem relação direta e nem consequencial com o outro. Tem coisas que eu disse aqui que eu acho que é o que eu acho que deve ser. E tem outras coisas que eu digo que é. O que o Bitcoin é? O Bitcoin é a ferramenta definitiva, que não, é muito difícil que exista uma coisa parecida em nosso tempo de vida. O Bitcoin não é a oportunidade de uma geração. O Bitcoin é a oportunidade da história da humanidade, de você obter riqueza e liberdade. E que se você tem um pequeno... A sua família tem uma pequena janela de oportunidade. E eu estou aqui como voluntário para me doxar, para provavelmente ser torturado até a morte, ser perseguido, para salvar a sua família. Se você quiser receber isso, você vai receber. Se você não quiser receber, você vai fazer o que a maioria das pessoas vão fazer e vai pro lago de fogo. Porque Jesus já foi claro que a maioria das pessoas vão pro inferno. Que 500 anos antes de Jesus, Aristóteles e Platão já explicavam que a maioria das pessoas era escrava pela própria natureza. E naquela época, as mulheres, em média, tinham mais honra do que os homens de hoje, não é isso? Não era pessoa de geleia. Eram pessoas que tinham que enfrentar a realidade, o urso, o leão, não é isso? E tinham noção das coisas de honra, né? E se esse cara entendeu, depois de tudo que você falou, que isso e comunismo é a mesma coisa, a gente já sabe mais ou menos para onde ele vai. Os comunistas ideológicos, eles acreditam no anarquismo, mas como objeto final. Ele quer fazer o inverso para chegar lá, não é isso? Os comunistas ideológicos mesmo, que Marx chamava